Wallace Lopes é professor, filósofo, espaçólogo, é negro e carioca. Ele se autodenomina espaçólogo, graduado em filosofia, licenciatura e bacharelado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Autor e organizador dos seguintes livros: Sambo, Logo Penso, O Grande Rio de Janeiro Africano da Tia Seata, pela editora Multifoco, Tudo é Filosofia e Trauma de Tronco, Holocausto Negro, pela editora Estudos Urbanos. Atualmente, ele defende uma tese a qual intitula O Trauma do Tronco, a filosofia míope no espelho. O Minas Negras Gerais de hoje entrevista o professor e filósofo Wallace Lopes. Ocolofé, professor. Agradeço a oportunidade e o espaço de trazer as questões do tempo presente. E, antes de tudo, eu quero dizer que as questões do presente me colocam numa defesa de tentar compreender como que a nossa sociedade foi modelada a partir de um modelo intelectual e societário que, nas minhas pesquisas, ao tentar evidenciar a história da produção espacial do tempo presente, eu nomeei de modo conceitual, enquanto um instrumento pedagógico da construção de uma memória traumática da sociedade brasileira, o que eu chamei de trauma do tronco, que foi um recorte da minha tese de doutorado defendida no IPUR da UFRJ, o Instituto de Política e Planejamento Urbano. Eu inicio a provocação com uma questão que eu acredito que seja fundante para os eixos que vão nortear o nosso cenário de pensamento. Como que o trauma do tronco se articulou nos limites da existência, produzindo uma não-vida de uma memória traumática do corpo negro. Que corpo é negro ou que corpo negro é esse produzido dentro da coexistência de uma ideia de branquitude, de uma cultura branca? Em 521 anos, o corpo negro ele foi interditado pelo mundo do ódio, mediado também pelas elites mazombas do mundo ocidental colonial brasileiro. O trauma do tronco, assim, é o nosso modelo de reproduzir o mito de uma sociedade que tem dificuldade de se olhar no espelho, possibilitando a interdição radical da produção da não existência do corpo negro. Sobre isso, eu queria evidenciar que a minha condição de intelectual e de espaçólogo e de filósofo negro é tentar evidenciar o porquê de uma memória traumática ao longo de 5 gerações que vão tentar, de alguma maneira, silenciar e não possibilitar as capacidades de existência. Ou seja, o corpo negro ele foi um suporte da violência. Ele foi um texto ocultado da violência. Não é à toa que na produção territorial espacial da cidade ou das cidades brasileiras, certamente, na construção desse corpo, dessa população, vamos evidenciar as marcas da escravidão sendo colocada de modo crucial e de modo evidente. Ou seja, o corpo negro ele é construído a partir de um equipamento da violência. Podemos observar também que essa construção do trauma do tronco, que é um instrumento pedagógico realizado pelas políticas espaciais e também por uma pedagogia da violência, ela tem como gênese, por exemplo, a construção geracional do corpo arquitetônico da casa brasileira. É assim que o senhor definiria, então, o trauma do tronco?
eu defenderia o trauma do tronco enquanto a construção pedagógica da manutenção de uma sociedade que não suporta se ver e não consegue se enxergar enquanto preta e não consegue se reconhecer diante da construção de uma memória da violência, de uma memória traumática que se repete de maneira diária. Ele se repete porque nós não temos a capacidade de chegar até os nossos ancestrais. Vale ressaltar que nós não conseguimos chegar à segunda geração, quanto mais à primeira, porque ao longo de 5 séculos, em cada século, a sociedade brasileira acionou um holocausto negro e ameríndio de modo veemente, que proibiu a insurgência de capacidades cognitivas de interpretar a sua própria realidade. Exemplo disso, podemos observar a manutenção dos livros didáticos, como que essas imagens se reproduzem. Podemos observar também a construção que se dá nas imagens do Debré e do Rugendas. Essas iconografias do século XIX, nessa imagética que se diz de maneira bastante corriqueira, é ali que a gente vai, de algum modo, observar a construção iconográfica dessa memória do medo negro na cidade. Então, o trauma do tronco é o instrumento de vigência, é o instrumento de violência que produz a nossa incapacidade de existir e de pensar. Ele é a base de um golpe cognitivo no núcleo da sociedade brasileira. O que viria a ser um espaçólogo, professor? Qual é a definição disso? Eu me coloco enquanto espaçólogo porque as evidências dos eventos do espaço devem ser interpretadas por diversas amplitudes e ferramentas disciplinares. Essas ferramentas disciplinares, ao longo do século XIX, quando nós tivemos as diversas revoluções do pensamento, elas se apartaram da filosofia, assim como história, geografia, sociologia, economia, ou seja, elas evidenciaram os eventos espaciais a partir de um locus e de um olhar singular de cada disciplina. Mas há um problema evidente: o espaço não pensou o próprio espaço. Então, qual é o papel do espaçólogo? Assim como todos nós evidenciamos a produção do espaço na economia, na sociologia, na arte, na história e na geografia. É pensar a produção do espaço e entender o espaço não apenas de modo isolado, mas enquanto o palco, uma instância que a sociedade vai evidenciar os seus discursos espaciais. Então, se a história evidencia a produção de uma memória no espaço, o espaço vai evidenciar, a partir de uma relação entre história, sociedade e política, como que nós somos capazes de compreender os indivíduos não enquanto atores históricos ou sociais, mas também enquanto atores espaciais, históricos e geográficos. Evidenciar o espaço enquanto protagonista do próprio espaço. Então, o intelectual que é, de algum modo, capaz de investigar o espaço enquanto protagonista é o espaçólogo. Lendo a sua tese, já na introdução, o senhor inicia com as seguintes palavras: o olhar de pedra de um senhor calou por séculos as possibilidades de liberdade diante de um regime estrutural da escravidão, ratificado no corpo coletivo da sociedade por diversas gerações cegas no diante do espelho filosófico. Mais do que rememorar um passado espelhado no drama do Holocausto judaico ocidental, sobretudo no caso brasileiro, nunca refletimos de modo geracional os impactos da escravidão em nossa deformação
enquanto categoria societária, ou seja, de algum modo, as inibimos a partir de uma cidadania lúdica, despossuída de uma análise geracional e por ausência de políticas públicas, entendêssemos psiquismo, que entendesse o psiquismo desses seres. A minha pergunta é: as políticas públicas aqui mencionadas ainda favorecem aquele senhor burguês ou latifundiário atual, com esse olhar de pedra, a qual você consegue, ou você consegue enxergar uma luz no fim do túnel nisso tudo? Eu acredito que o meu papel enquanto intelectual é compreender a minha responsabilidade no meu tempo histórico. Se o intelectual negro não possui a responsabilidade de compreender os eventos do processo de racialização e de escravidão na produção espacial do espaço, ele possui dificuldade de entender as tramas do tempo presente. O trauma do tronco, ele é um diagnóstico de uma sociedade que possui uma miopia, uma esquizofrenia de não tentar se compreender a partir de um modelo estrutural de sociedade que colocou a violência traumática de uma sociedade que, para cada século, cada um de nós, fomos proibidos de entender qual é o papel dos nossos ancestrais. A sociedade brasileira, ela está proibida de ter futuro porque ela não entende o exercício como base filosófica de compreender as bases de um sistema colonial que produziu uma sociedade branca e desmentada. Sobre isso, o racismo, que não é apenas estrutural, mas também elemental, ele constituiu para cada século o impedimento que as nossas populações não conseguissem apenas não ter o entendimento. Isso se reproduziu a partir de escrituras interditadas. A pergunta que se coloca é: como que nós não conseguimos mostrar as nossas subjetividades interditadas pelo trauma do tronco? A elite brasileira, assim como a classe média, ela deva e ela tem que ser responsável ao tentar responder, no tribunal da razão societária, quais são as visualidades do texto da violência que produziu uma sociedade exposta com o seu corpo traumático. O trauma do tronco, ele produz políticas espaciais e insurgentes de delimitar essa população em lugares delimitados. A exemplo disso são as favelas brasileiras, são os guetos brasileiros. É a senzala brasileira que vai se tornar, no século XX, principalmente com a República, os grandes presídios. É a escola brasileira que reproduz o exercício de uma não mentalidade. Não é à toa que nós não temos a capacidade de avançar com um discurso geracional e, por exemplo, os traumas concebidos pelo pós-abolição em curso, ele é o resultado, até hoje, de uma sociedade que consegue pintar o seu cabelo de loiro e usar lente de contato azul, que se mantém a partir de uma política racial. Essa sociedade em vigência, ela se produz e se reproduz de modo histórico. Exemplo disso, nós somos os primeiros intelectuais de uma sociedade geracional ao chegar na universidade. E, de modo conceitual, de tentar evidenciar esses 5 séculos de interdição. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Como que nós somos os primeiros a chegar até o espaço universitário? Então, a sociedade brasileira, ela faz uma camuflagem do discurso racial, onde que se reflete uma sociedade inibida. Ela é inibida de existir, ela é inibida de pensar, porque o trauma do tronco permeia toda a sociedade histórica. Por algum modo, a sociedade brasileira, ela nasce sem Estado, ela nasce sem povo e ela nasce sem nação. Então, o nosso papel é entender
os processos de desafricanização. Então, o trauma do tronco, para além disso, ele vai evidenciar o ódio de uma sociedade branca. E esse ódio de uma sociedade branca, ele revela os equipamentos do ódio, os equipamentos da guerra. O caveirão, ele ainda é a logística do navio negreiro e das senzalas brasileiras. Peirão, baseado ainda na sua pesquisa, o senhor afirma que o enquadramento sistemático de jovens negros por agentes da segurança pública e pelos sistemas de justiça demonstra a eficiência da filtragem racial que integra os procedimentos e as condutas das instituições, do mesmo modo que reforma a vulnerabilização e a violência cometida contra esse grupo em todas as dimensões: social, política, emocional e, sobretudo, física. Eu gostaria que, baseado nisso, eu pudesse fazer um comentário. O pós-abolição em curso, ele se atualiza não é apenas no 13 de maio de 1888. Ele é uma permanência do 14 de maio que dura até hoje. Os nossos corpos, eles trazem a memória espacial de emoções que não conseguem ser interpretadas. Então, nós temos que pensar um eixo fundamentador, que o trauma do tronco, ele revela uma escritura do corpo negro. Quando esses meninos de favela e de periferia transitam pela cidade do Rio de Janeiro, nós temos ali a denúncia das chagas da escravidão. É um corpo que denuncia, por exemplo, diante do Estado autoritário e genocida, que corpo será demarcado pelo uso do equipamento da máquina de guerra do extermínio do Estado brasileiro. São esses corpos que trazem os elementos fundantes que não são as testemunhas do passado, mas sim as atualizações do presente. Então, quando esse menino ele é interditado na cidade do Rio de Janeiro ou no Capão Redondo, ele evidencia não apenas a fala ou o roubo da fala de uma senzala que até hoje é interditada. Se você observar o discurso televisivo que o Datena traz e os meios de comunicação, há uma repetição de modo vigente que se repete pelos meios de comunicação, que é o discurso do extermínio de maneira vigente. Não há um momento que essa elite, que essa classe média consiga dormir. Ela interdita esses corpos na portaria dos seus prédios, ela interdita esses corpos na roleta de ônibus, ela interdita esses corpos ao atravessar a porta que não é automática do Banco Itaú, ela interdita esses corpos na universidade e ela interdita os corpos dessas mulheres no quartinho de empregada. É ali que está a escritura do trauma do tronco. Por que a alusão do trauma do tronco? Porque ele é uma ferramenta pedagógica. E esses jovens, não basta eles possuírem o diploma universitário. Porque o diploma universitário, ele não é apenas o diploma de brancura, mas sim a carta de alforria de uma sociedade que tem dificuldade, por exemplo, de entender que essa população que sobrevive até as datas do dia presente, não é ela que transmite na cidade a Covid-19, mas é ela que resiste ao limpar, por exemplo, o banheiro da infectologista da Globo News. Então, temos que entender quais são as lógicas e os equipamentos do presente que constrói uma lógica racial na produção do espaço. O trauma do tronco, ele não é simplesmente uma alusão da figura pública, da violência,
que esses capatazes forjados de maneira muito autoritária conseguem produzir nesse corpo. Ele é a manutenção de uma pedagogia instrumental. Nós fomos educados de modo muito violento, de modo bestial. Nós fomos educados como animais que não conseguimos expressar as nossas emoções. Nós somos educados à base do chinelo, à base do cabo de vassoura, à base do espancamento, à base da interdição da fala. O homem preto não pode dizer as suas emoções. A mulher preta não pode dizer as suas sensibilidades. Então, foi um corpo que o choro da senzala foi interditado até hoje. Homem não chora. Mulher preta não tem sentimento. Então, a pedagogia do tronco, ela é traumática. Ela é traumática porque ela é uma ferida exposta. Essas mães de favela não podem chorar os seus filhos que são interditados e exterminados nas favelas do Rio de Janeiro e em outras realidades, porque elas estão educando esses meninos brancos como babás e dando seu afeto para colocar um prato de comida em suas casas. Então, nós temos que repensar o modelo pedagógico de civilização e de sociedade brasileira. Ainda na sua tese, o senhor escreve: a memória traumática da escravidão no corpo em curso, na sua aparência atrasada, não pode ser relacionada unicamente àquilo que é conhecido, mas também àquilo que permanece como não conhecido nas nossas ações e na nossa linguagem corpórea e social, ou seja, interditados de existência e limitados ao sistema de coisas e objetos. Nesse caso, as coisas que ainda não permanecem, as coisas que ainda permanecem não conhecidas, têm analogia com resquícios do racismo estrutural na sociedade brasileira? Há pouco tempo, uma vizinha da minha avó apresentou um relato de uma casa onde ela trabalha, isso em pleno século XXI, que a patroa separava um prato para que ela pudesse utilizar na casa onde ela educava e alimentava aquela família. Um certo dia, essa senhora observou que o prato que a patroa separava era o prato e a tigela onde ela oferecia a comida para o seu cachorro. Então, você pode observar que nessa imagem a alusão do trauma do tronco se permanece porque a produção de uma mentalidade racial ela se coloca de maneira prática. A ideia de sociedade, a ideia de higiene, a ideia de corpo ou de corpos se dá dentro de uma noção que se instaura dentro de uma medicina racial e dentro de uma medicina política do Estado brasileiro que tem como base a eugenia. Esse extermínio se dá diante de uma pergunta que eu coloco: que corpo negro é este no mundo dos brancos? Que corpo negro é este no mundo dos brancos? Então, a ideia de civilização ela passa por um instrumento pedagógico. Só há civilização porque a pedagogia é um instrumento canônico de uma ideia de uma branquitude que se revela a partir de um reflexo branco. Esse reflexo branco ele é um modelo de uma estrutura que se espelha. Ele se espelha no mundo porque ele produz, em cada realidade espacial, uma conduta e um código como que os pretos e os negros devam se comportar a partir de uma gramática racial. E o modelo de educação reflete uma teoria do espelho, um reflexo branco. Ou seja, como que o não branco ele reproduz um reflexo de não aceitar o seu próprio racismo. Então, o racismo ele não é apenas estrutural, mas também ele é psíquico. Ele é mental. Então, o branco brasileiro ele produz uma sociedade desmentada.
ele produz uma sociedade desmentada porque ele precisa construir as bases cognitivas do seu racismo sociológico, do seu racismo filosófico e de sua mentalidade. Então, quando você observa os meninos de periferia trazendo um cântico de guerra, que é o seu próprio funk, o seu próprio hip-hop, a sua maneira de falar, a sua maneira de expressar, nós temos um combate epistêmico. E pode crer mais de 500 mil humanos. Pode crer também em um dialeto suburbano. Pode crer a fé em você que depositamos e fia. Eu odeio explicar gíria e tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar a sua cama. Na força do verso a rima que espanca, a hipocrisia doce que alicia nossas crianças. Nós não falamos gíria, nós subvertemos a linguagem. É o que diz o Bezerra da Silva. Quando essa elite, essa classe média, ela vai ser responsável e ela vai responder aos seus crimes históricos. Ela não responde porque os livros didáticos eles são modelados a partir dessa mentalidade. Então, quando a vizinha da minha avó ela não estranha e ela banaliza que ela está comendo numa tigela que o cachorro utiliza, podemos observar que esse estado de coisas somos nós. Não é à toa que no BBB, quando o cabelo daquele integrante é colocado a uma dimensão de uma monstruosidade, é porque ele não tem capacidade de sentir. Quando nós produzimos o discurso mental dos textos políticos de um governo que coloca essa população enquanto pauta da manutenção do extermínio em curso no Brasil, é aí que a gente observa que nós somos coisa. E coisa ainda nem é objeto. Está num estado anti-humano. Está num estado, talvez. Sim, preso ao regime de objetos. As coisas não falam, as coisas não sentem. Então, a vizinha da minha avó, quando ela diz que come numa tigela, é sinal que o seu atributo de humanidade, o seu estatuto ontológico de humanidade, pensando com Platão, ela não pode reivindicar isso que você apontou, uma ideia, porque as coisas não pensam. Então, o negro no Brasil, o preto no Brasil, a mulher preta no Brasil, a criança preta no Brasil, a criança de favela, ela não pode reivindicar uma cidadania, como aponta o professor Milton Santos. Mas por que nós não podemos reivindicar uma cidadania e temos que continuar comendo a tigela do cachorro? É porque lá é o lugar que o discurso do toma do tronco se coloca de modo vigente. Se coloca de modo vigente. Quando esse governo ele assume, a primeira fala que ele se coloca na manutenção do toma do tronco é dizer o seguinte: iremos reinstaurar, iremos retornar o modelo de república. Vamos reinaugurar a república. E a base da inauguração da República Brasileira foi a manutenção de um modelo escravocrata, de um modelo que foi articulado juntamente com o capitalismo. A história que o senhor contou me remete a alguns museus que nós temos aqui na nossa região. Eu estou em São João del Rei, é perto de Tiradentes, onde existe o museu que foi casa de um dos inconfidentes, o vigário Padre Toledo. Debaixo da casa, coincidentemente, uma senzala. Nessa senzala, um coxo, onde comiam os escravos do padre, que, por sua vez, tentou promulgar, novos ideais para a libertação da nação.
e vira um contrassenso, né? E aí, esse coxo existente nessa senzala me lembra a tigela colocada, né, para fornecer comida a essa senhora. E parece que as coisas não mudaram muito nessa linha do tempo, né? Mas elas ganham uma configuração diferente. O senhor concorda com isso? Analisar o tempo presente é a condição fundamental dos intelectuais insurgentes, ou dos intelectuais descoloniais. Nós precisamos descoloniar ou descolonizar as nossas mentalidades para compreender como que a sociedade brasileira ela evidencia o seu racismo e oculta, muitas das vezes, as suas práticas. Nós somos uma sociedade desafricanizada de existência. Em algum lugar da história, o indivíduo no Brasil, ele produziu um discurso em que o trauma do tronco, ele nos aliena. Ele é uma constituição de realidade. O trauma do tronco é o espetáculo onde que habita a dor, o exercício da dor. Quando nós observamos a constituição arquitetônica da casa brasileira, há uma questão que é fundamental. Casa, grande e senzala, elas se fundem como produção de uma realidade histórica. Nós temos na estrutura do Estado a questão de um feitor ausente. Nós andamos na rua com as nossas carteiras de identidades, porque é ali que opera uma consciência da violência. Então, os nossos estudantes têm que andar na rua com a sua documentação, porque é nessa documentação está a manutenção da construção de uma sociedade que precisa se libertar. Eu tenho que apresentar minha identidade vazia. Ou seja, o ódio do senhor ausente, ele se expressa na repetição executada pelo feitor ausente. Ou seja, os nossos corpos foram produzidos para suportar a dor que se visualiza na produção do próprio ódio, que é uma negação traduzida na manutenção dos corpos negros. O ódio da elite brasileira e da classe média é executada pela polícia brasileira, que se instaura a partir de uma estrutura da insegurança e traz uma aparência coesa. Então, o quartinho de empregada, ele é o anexo do lugar do exercício do desejo no qual o senhor ausente despeja o seu desejo sobre o corpo de uma trabalhadora ou de uma empregada doméstica. É no quartinho de empregada e no modelo arquitetônico que a cidade brasileira oculta o seu discurso da violência. Não é à toa que, na dramaturgia de Nelson Rodrigues, a violência sempre se opera na casa e é executada pelo quarto de empregada. Então, o feitor ausente, assim como a casa brasileira, ela organiza a violência espacial do corpo negro. Assim como na casa brasileira, você tem a porta de entrada, a porta de saída, o banheiro de empregada, o banheiro de suíte. As novelas brasileiras, se você observar em termos iconográficos, tem uma organização espacial que ainda é a estrutura patriarcal e colonial do senhor ausente. Onde que se senta a patroa, onde que se senta o patrão. Uma novela interessante ao se observar isso é a novela do Manuel Carlos, que constrói um leblonismo sobre o imaginário da sociedade brasileira. Quando se comemorava, o 13 de maio, a Globo tem coragem de exibir uma novela do Manuel Carlos, onde que a protagonista era Thaís Araújo. Ela se ajoelha para levar uma esbofetada na cara da Lília Cabral, e ali, na noite, que se comemorava 13 de maio.
o 13 de maio, nós temos o imaginário construído. O Bispo Macedo, com toda a sua demência coletiva, ele tem a capacidade de transformar o discurso bíblico numa novela como o Egito Branco. Como que ele consegue transformar um Estado africano, né, numa aparência Jesus branco. Jesus branco. Então, ele tem a capacidade de pegar as narrativas bíblicas e transformar de modo televisivo em que essa população local acredita numa narrativa vitoriosa. Então, essa reflexão, ela se dá de modo vigente. E ela não se reproduz à toa. Por que eu falo sobre isto? Porque pensar o mundo atual nunca foi um lugar tão perigoso e emergencial. E o nosso papel enquanto intelectuais negros é perceber essas prisões espaciais que nós caímos. O BBB faz uma experiência do Lombroso, o racismo colocado no laboratório e a experiência das espécies. Os participantes que saíram de modo majoritário, com maior índice de rejeição, são os participantes de pele preta. Isso revela o quanto a sociedade brasileira ela reproduz o trauma do tronco e a manutenção do ódio coletivo. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Minas Negras Gerais, gostaria de agradecê-lo pelo senhor ter se disponibilizado a conversar conosco. Gratidão. E eu peço aqui que o senhor deixe uma mensagem a todos pretos e pretas Brasil afora, por gentileza. O nosso papel enquanto intelectual ou enquanto intelectuais negros ou pensadores do tempo presente é evidenciar e escandalizar uma sociedade que tem dificuldade de entender o seu racismo no espelho. Quando houver dificuldades de compreender o tempo presente, não se reduza às literaturas televisivas. Vá em busca de outras fronteiras do conhecimento. Porque nós chegamos até a data presente, porque a nossa capacidade de existir é porque nós colocamos as vozes das senzalas interditadas. Então, nós temos o compromisso de ler a sociedade brasileira a partir de um outro modo. E esse outro modo nos coloca numa situação de ler o tempo presente. Não basta vestir apenas uma bata ou colocar um dread. Nós temos que construir uma educação racial do pensamento. É aí que nós vamos encarar o debate das civilizações, construindo uma outra mentalidade que não sofra o processo de desafricanização em curso. Agradeço o espaço e vamos continuar na luta. Vamos à luta, professor. Professor Wallace Lopes, filósofo e espaçólogo do Rio de Janeiro, é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Agradeço. A luta continua. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.